Não, é um excelente negócio, que tem uma raiz profunda na relação do Alexandre Matos com o Ricardo. O Ricardo conquistou a sua grande projeção sob a administração dele no Cruzeiro. É um jogador com uma capacidade técnica incrível e eu acho que agrega muito esse elenco do Palmeiras. Quer 2 times o Filipão? Já tem, né? Mais de 2, se bobear. Já tinha, né? Pois Já é. tinha. Estamos caminho à terceira. Né? Mas não somente em relação entre Alexandre Martins e Matos. Alexandre Matos E o Filipão também, o Filipão também, o Trabalha treinador. com ele na China. Sim. Mas é uma contratação que, logicamente, financeiramente, economicamente, muito boa. De graça, pagando 20% do salário, mas tem um risco. Porque ele está machucado, ele ainda tem que se recuperar, e aí recuperação nunca é fácil. Mas a artroscopia não é das cirurgias que metem mais medo hoje em dia. Não é tão Depende invasiva, de né? como evolui, né? Tudo depende de como evolui. Tudo é pouco ou não é nada, ou é muita coisa. A gente vê depois da recuperação. Tem alguns jogadores que nunca se recuperaram aí, falam, artroscopia depois não sei o quê. Acho que não vai ser o caso do Ricardo Goulart, acho que é uma contratação que foi boa. Então, não vai contar agora, deixa o jogador lá, que ele lá recupera no campeão brasileiro, para jogar o Libertadores, não empresta o meu jogador aí até que... porque- E esses números que a gente está vendo do Ricardo Goulart são muito importantes, porque demonstram que a última temporada foi bem efetiva, Não foi a última. eficiente para ele. Todas as temporadas acima de 20 gols por ano. 10 assistências, além desses 21 gols em 28 jogos, com média de 0,75. Ok, estamos falando do campeonato chinês, que não tem o melhor nível técnico do mundo, longe disso. Mas Mas ele foi eficiente lá? O lá egípcio, árabe, tem maior técnico? Muito menos. E Ricardinho e Rodriguinho não fez nenhum gol. Você defende o campeonato chinês também, porque você foi precursor lá na Ele foi campeão. O que me leva a crer que o prognóstico da lesão dele é muito bom é que ele foi tratado pelo departamento médico do Palmeiras. Sim. Então, se tivesse alguma coisa com olha, talvez isso aqui não evolua da melhor forma possível, vai ser mais difícil do que não é, o departamento médico do Palmeiras teria dito, não aposta, porque não vai funcionar. Ou falaram para os chineses, lesão é complicado, deixa libera, aí deixa com a gente, libera. A gente ajuda um pouco 20% com o risco junto. E daqui a pouco ele está pronto e voando em um mês, né? Tem os dois senões. A reentrada dele no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, depois de um tempo de China, muita gente já fala, como é que será? Será que vai ser aquele cara da época do Cruzeiro, papapá, não sei o quê? Ainda tem o lance da artroscopia, né? Vamos ver. Sim, e temos números também do Ricardo Goulart sob comando do Filipão na China. 3 temporadas para falar a verdade, porque 2015, 2016 e 2017, né? Metade de 2015. 105 jogos, 66 gols, títulos do Campeonato Chinês de 15, 16 e 17, Copa da China de 2016, Liga dos Campeões da Ásia de 2015 e melhor jogador do Campeonato Chinês de 2015 e 2016. Houve um tempo em que esses números da China não tinham impacto algum quando a gente trazia numa comparação com o mercado internacional. Só que muitos jogadores de bom nível começaram a atuar na China. E se o Ricardo Goulart se destacou nesse cenário, que tem o Renato Augusto, que foi à Copa do Mundo, que teve o Paulinho, já foi e voltou, que é jogador de Teve seleção nome grande brasileira. que não jogou bem lá, Sim, né? Então, tá na cara que vale alguma coisa. Esses números valem alguma coisa, né? sim. Lembrando que assim, quando ele saiu... Querendo ou não querendo, fez 104 gols na China. É isso. Não, Cinco, assim, 105. Ele saiu... 105. Ele saiu do Brasil em altíssimo nível, né? Olha, vamos brigar por esse um gol, igual o Messi que tá brigando. Esse de ontem, 400, que vai 399. Ontem a gente 104. brincava aqui, pois é. 104. Vai O que é o Messi gol não do alcançou título, 400. né? Vai que é o gol que faz diferença. Mas enfim, ele saiu em altíssimo nível e saiu porque foi oferecido um salário absurdamente alto já ao final daquela temporada quando ele foi. E consegue voltar recebendo praticamente no mesmo patamar. E, assim, eu acho que muita gente continuou sonhando com a seleção brasileira e acho que ele também continuou sonhando com a seleção brasileira. Claro que ele está um passo atrás nessa briga, mas está voltando para o Brasil. Mas a gente Sonha. teve e temos os jogadores que atuam no campeonato chinês jogando pela seleção brasileira. E por que não? Logicamente, já estavam na seleção brasileira e foram para lá. É diferente do Ricardo Goulart, que
precisa de uma vaga, uma oportunidade. Cada vez mais, e não apenas jogadores brasileiros, às vezes jogadores de outros países, de boas seleções. O Witzel, se eu não me engano, na Copa do Mundo, estava jogando na China e titular da seleção belga. Voltou e voltou de novo. Pois pra é. China. Então, assim, é um campeonato que realmente melhorou tecnicamente. E jogou volante, jogou muito bem. Não é uma liga, não é algo que enterra a carreira de jogador como acontecia 10 anos atrás. É diferente. Como a gente achava que podia Exatamente. acontecer. Acho que assim, já Como é um... acontecia na minha época. Já é um cenário... Fala, Vó, fala! Foi direta? Foi uma provocação. Foi uma eu acho. indireta, Você né? era ídolo, você não precisava enterrar nada. Ele enterrou e desenterrou Você depois. era ídolo no mundo inteiro, onde você Mas vocês chegasse, você acham jogava. que a ida dele naquela época atrapalhou a carreira dele na seleção brasileira? Ele teria ido para a seleção brasileira mais vezes, poderia ter disputado uma Copa caso não tivesse ido É naquela um bom época? ponto. É uma boa pergunta, mas porque assim, até porque na função em que ele joga, há jogadores com expressão maior jogando em clubes maiores. Então não sei se isso chegou. Agora, ele poderia ter A brigado por uma pergunta é posição. muito boa, porque eu acho, por exemplo, a ida agora do Roger Guedes para a China foi péssima, Pra na ele, minha né? opinião. Péssima para a carreira dele, porque ele tinha potencial. E a idade que ele tem, ele não, 22 anos. Verdade. E o Ricardo, quando foi 23, mesma coisa. 4 anos atrás ele foi para a China. É a mesma coisa, péssima decisão. Quem pensa de evoluir de patamar do futebol, desse nível da seleção brasileira, e tinha potencial. Roger Guedes, inclusive, eu acho que ainda mais potencial pela estrutura física, força, qualidade e velocidade. Não digo que Ricardo Goulart não tinha na época, mas um ano de diferença, histórico da seleção e tudo isso. E o Roger Guedes saiu no meio da curva ascendente. Então, Porque ele estava mal à beça e cresceu e começou a crescer com o Atlético. No meio da curva ascendente, ele foi embora. e curiosamente, os dois grandes destaques daquele Cruzeiro bicampeão foram cedo para centros não tão badalados e nenhum deles teve carreira na seleção. Tanto Everton Ribeiro quanto o Ricardo Goulart. A gente não viu os destaques do Cruzeiro jogando na seleção na plenitude, né? Eu, como jogador, eu penso assim, tipo, será que foram mal assessorados? Ou sei lá por quê. Porque não vejo a necessidade de ter ido De tão cedo assim. tão né? cedo de fazer dinheiro. Quando eu fui para a China, já tinha 30 anos, 31 anos. Sim. Dá para explicar. E aí, na época, quando sai daqui, porque não recebe. Porque você não precisa sair. Não é o Aqui, caso. hoje em dia, você recebe em dia. Os salários pagos no Campeonato Brasileiro, hoje em dia, desculpa, mas são muito bons. Sim, alguns de nível europeu até. São bons até para Alguns época. maiores, maiores, inclusive. é. Pô, são bons até para qualquer época, né? Muito bons. Então, não vejo a necessidade de tão cedo fazer, a não ser que são assessorados pelos empresários que precisam logo fazer o dinheiro. E é na movimentação que o empresário ganha. Ganha. O clube também, A mas estabilidade de um jogador nunca é interessante para um empresário. nunca. Quanto Não, mais porque bom, mais... cada movimento Cada deixa movimento valor tem na uma conta. parcela. Pinga a grana ali, né? Pois é. Gente, vamos escalar Mas esse os possível time do empresários Palmeiras? fortes, empresários que já são Sim. bem cotados, isso... Pensam mais na carreira do jogador. Eles pensam mais aí na carreira. E não sei nem quem são empresários desses casos deles. Nem né? eu. Na Também época, não quem sei. foi ou não. Pode ser que não foi o caso. Ai, mas o que aconteceu é que, assim, dizendo em global. É uma verdade, assim, o Cruzeiro investiu muito naquele time para ser bicampeão, tinha um rombo gigantesco ao final da segunda temporada. O precisava, né? Precisava tapar um pouco do buraco e a oportunidade apareceu. Talvez fez a mesma coisa agora com o De Arrascaeta. Não, agora foi diferente, porque agora foi uma situação muito mais delicada, foi uma briga, foi um litígio criado pelo empresário em função de uma oferta muito melhor financeiramente, e aí eles acabaram brigando e saindo. Se não fosse isso, o Cruzeiro venderia outros jogadores em vez de vender o Arrascaeta. O De Arrascaeta na minha tinha opinião. contrato até quando? 21, né? 2021. Sim, mais 2 Não, anos tem de contrato. não existe litígio. Se está em dia. Se o jogador quer sair, não sai. Paga a multa. O que o Palmeiras fez com o Dudu? Mas acontece que assim... do Acontece jeito que a coisa queria que ferveu, saia. Só que eu faço barra, puxo corda, lembro e falo boca no trombone, protejo o jogador, porque se acaso, e vendo. Talvez foi uma oportunidade. Disse, pô, Vá saber. aproveito, ganho um bom dinheiro, porque muita grana, com todo respeito, bom jogador, mas muita grana para o patamar brasileiro. Olha a comparação. É possível. Vamos falar da Arrascaeta daqui a pouco. Vamos terminar esse assunto Vai. aqui. Vamos Tava tentar falando do projetar. Cruzeiro. Pois é, mas a gente vai voltar no Arrascaeta.
e sua apresentação ao Flamengo e também a repercussão ainda da saída dele no time do Cruzeiro. Mas no momento vamos falar do Ricardo Goulart e da projeção de time que o Luiz Felipe Scolari tem a partir de agora com o Ricardo Goulart confirmado. Vai botar O 2 ou Everton, 3? o goleiro. Vamos fazer com 4-2-3-1. Mike na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes, Vitor Luiz. Volante, Felipe Melo e Bruno Henrique. Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Dudu e Daverson. Isso sem o Ricardo Goulart. Onde o Ricardo Goulart pode entrar nessa equipe? Eita ferro, cara. Pode entrar aberto pelo lado esquerdo? Ele funciona melhor do outro lado. Melhor do lado direito. Sempre funciona melhor. Centralizado no lugar do Lucas Lima, como Eu acho um que jogador assim, que abastece o Daverson, pode fazer uma É tabela. o pior lugar onde eu já vi ele jogar. Ele funcionava muito mais como meia, entrando na diagonal, até fazendo uma linha de fundo quando era possível e aparecendo para finalizar. Sendo o cara para dar cadência ao time, acho que não é a dele, não. A nossa arte já passou ali pela função de Não, centroavante, do Forçando a barra, Daverson. dá pra botar? Não? Não, Augusto, aqui nesse time, se quando estiver bem, mais se encaixa aqui, no lado direito. no lugar do Nesse Scarpa. Exatamente, no lugar do Scarpa. Com uma característica diferente, Porque o né? Gustavo Porque ele Scarpa tem o pé pode entrar direito no- pelo lado direito, assim, Não né? importa, mas o Gustavo Scarpa, por exemplo, pode entrar no lugar do Lucas Lima. Também. Pode Porque também. são jogadores bem parecidos. Bem parecidos. Numa técnicos, necessidade. E o Não, Scarpa não, pode mas jogar por dentro. os dois jogam por esse Você lado. diz brigar por posição com o Brigar Lucas por Lima? posição, claro, Você acha no outro tecnicamente no time. mesmo nível? Mais ou menos, mas são parecidos os jogadores. E são, como são centroavante? canhotos e tudo Não, isso. acho que não. Dá pra Quem? forçar a barra e enfiar ele de 9 ali. Eu acho, Ricardo eu acho um Goulart. desperdício. É um Concordo. desperdício, entendeu? Pode jogar com dois. Um desperdício pelo Daverson ou Não, pelo pelo fato de ele o Ricardo mesmo. Goulart sair daquela Pelo- posição de assim, flanco de campo? pela capacidade do Ricardo, que o Ricardo tem de movimentação e de trazer e da briga do 1 contra 1 e velocidade quando tem espaço para ele atacar, eu acho um desperdício deixar ele numa área tão, embora perto do gol, tão limitada do campo. E é um desperdício também porque o Daverson é não só o personagem, mas é um grande jogador nessa função. Então eu acho que seria um desperdício colocá-lo aí.